Imagine-se preso em um labirinto sombrio, onde sussurros sinistros ecoam nas paredes. Ou talvez você prefira encarar o desconhecido ao entregar uma pizza numa cabana perdida na floresta, onde algo terrível espera pela sua chegada. E que tal se aventurar nas montanhas, onde o silêncio absoluto esconde segredos que podem devorar sua alma? Hoje, convido você a explorar 3 histórias aterrorizantes, onde os medos mais profundos ganham vida e as trevas se tornam realidade. Prepare-se, porque a escuridão está prestes a engolir você. O labirinto da mente. Rodrigo acordou suando frio, os batimentos cardíacos acelerados, e um grito sufocado preso na garganta. Era a 3ª noite consecutiva que ele tinha aquele pesadelo. Sempre o mesmo. Ele estava preso em um labirinto escuro, ouvindo sussurros e risadas que ecoavam pelas paredes de pedra. Levantou-se da cama, ainda ofegante, e foi até ao banheiro. Lavou o rosto e olhou para o espelho, vendo suas olheiras profundas e os olhos avermelhados. O cansaço estava tomando conta dele, e a falta de sono começava a afetar sua vida diária. Precisava encontrar uma solução. Rodrigo decidiu procurar ajuda profissional. Marcou uma consulta com a doutora Júlia, uma terapeuta renomada na cidade de Belo Horizonte. No dia da consulta, ele se sentou no sofá macio do consultório, olhando as estantes cheias de livros e objetos decorativos que transmitiam uma sensação de tranquilidade. Então, Rodrigo, o que o traz aqui hoje? Perguntou a doutora Júlia, com um sorriso acolhedor. Tenho tido pesadelos recorrentes, respondeu ele. É sempre o mesmo sonho, estou preso em um labirinto escuro, e há sussurros e risadas que me seguem. A terapeuta ouviu atentamente, fazendo algumas anotações. Depois de alguns minutos, sugeriu uma técnica de hipnose para tentar acessar o subconsciente de Rodrigo e entender melhor a origem dos pesadelos. Na sessão seguinte, a doutora Júlia começou a hipnose. Rodrigo estava deitado em uma poltrona reclinável, os olhos fechados e a mente relaxada. A voz suave da terapeuta guiou-o a um estado de transe profundo. Imagine-se no labirinto, e instruiu ela. Descreva o que vê e sente. Rodrigo começou a descrever o cenário. As paredes eram de pedra fria e úmida, o chão estava coberto de musgo, e o ar era pesado com um cheiro de mofo. Ele ouviu os sussurros novamente, mais claros desta vez. Eles estão dizendo algo, mas não consigo entender, e disse ele, a voz trêmula. Concentre-se nos sussurros, e incentivou a doutora Júlia. O que eles estão dizendo? Rodrigo se esforçou para captar as palavras. Sentiu um calafrio quando finalmente compreendeu. Eles dizem que eu nunca vou escapar, que estou preso para sempre. A terapeuta franziu a testa, preocupada. Continuou a sessão, tentando ajudar Rodrigo a enfrentar seus medos dentro do sonho. Mas algo perturbador aconteceu. Rodrigo começou a se debater, o rosto contorcido em uma expressão de puro terror. Quando a sessão terminou, Rodrigo estava pálido e suando. A doutora Júlia lhe ofereceu um copo de água, tentando acalmá-lo. Rodrigo, durante a hipnose, você mencionou algo sobre estar preso para sempre, disse ela, a voz calma. Há algo em sua vida que te faz sentir assim? Rodrigo refletiu sobre a pergunta. Começou a falar sobre sua infância, suas relações familiares e experiências passadas. Então, algo veio à tona. Ele se lembrou de um acidente de carro que sofreu há alguns anos, onde ficou preso nas ferragens por horas antes de ser resgatado. Acho que pode ter a ver com o acidente, disse ele, com a voz vacilante. Eu estava preso no carro, achando que nunca sairia vivo. A doutora Júlia assentiu, compreendendo. Eles discutiram sobre como o trauma do acidente poderia estar influenciando os pesadelos. Decidiram continuar as sessões de terapia e hipnose para tentar resolver o problema. Durante as semanas seguintes, Rodrigo começou a se sentir mais confiante. As sessões de terapia estavam ajudando e os pesadelos começaram a diminuir. Até que uma noite, ele teve um sonho diferente. Não estava no labirinto, mas sim, de volta à cena do acidente. No sonho, ele viu o carro amassado, os bombeiros tentando libertá-lo,
e sentiu a dor e o medo de estar preso novamente. Mas desta vez, algo estava diferente. Ele notou uma figura familiar ao longe, observando a cena. Era ele mesmo, mais jovem, antes do acidente. Quando acordou, Rodrigo sentiu que havia algo importante naquela visão. Voltou à doutora Júlia e contou sobre o sonho. Juntos, decidiram que ele precisava enfrentar aquele momento do passado diretamente para poder seguir em frente. Rodrigo voltou ao local do acidente, uma estrada rural fora da cidade. Estacionou o carro e caminhou até o ponto onde tudo aconteceu. Sentiu um nó no estômago ao ver as marcas na estrada que ainda estavam lá, como cicatrizes da sua própria mente. Ele ficou ali, em silêncio, revivendo o momento. Lembrou-se do pânico, da dor, do desespero de estar preso. Mas também se lembrou da força que encontrou para sobreviver, da ajuda que recebeu e da segunda chance que teve na vida. Sentiu uma sensação de alívio ao confrontar aquele lugar. Era como se finalmente estivesse se libertando das correntes invisíveis que o prendiam ao passado. Depois de enfrentar o local do acidente, os pesadelos de Rodrigo começaram a diminuir gradualmente até desaparecerem. Ele continuou com as sessões de terapia, mas agora estava focado em construir um futuro melhor, deixando o passado para trás. Sua vida voltou ao normal, mas com uma nova perspectiva. Ele aprendeu a valorizar cada momento, a enfrentar seus medos de frente e a não deixar que o passado controlasse seu presente. Rodrigo nunca mais teve aquele pesadelo. O labirinto escuro em sua mente foi substituído por um caminho claro e aberto, onde ele podia caminhar livremente, sem medo dos sussurros e risadas que antes o assombravam. A jornada de Rodrigo não foi fácil, mas ele emergiu mais forte e resiliente. A experiência o ensinou a importância de enfrentar os traumas, de buscar ajuda e de nunca desistir. Ele agora vivia sua vida plenamente, sem as sombras do passado para obscurecer seu caminho. A história de Rodrigo é um lembrete poderoso de que, não importa quão escuro e tortuoso o labirinto da mente possa parecer, sempre há uma saída. E, às vezes, a coragem para encontrar essa saída vem de enfrentar nossos medos mais profundos e confrontar os fantasmas do passado. E assim, Rodrigo seguiu em frente, com a certeza de que, independentemente dos desafios que a vida pudesse trazer, ele tinha a força e a determinação para superá-los. Se essas histórias estão te deixando com medo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos contos macabros. Dê um like se o terror está te impressionando e compartilhe suas reações nos comentários. Seu apoio ajuda a manter o pavor vivo e garante que mais histórias sombrias cheguem até você. Entrega de pizza na floresta. Gabriel trabalhava como entregador de pizza há alguns meses. Era um trabalho tranquilo, mas que exigia paciência. Ele gostava da rotina noturna, do silêncio das ruas vazias, e da liberdade de andar sozinho pela cidade enquanto todos dormiam. Mas naquela noite, tudo parecia diferente. O ar estava mais frio do que o normal, e uma neblina densa encobria as ruas, como se a própria cidade estivesse tentando esconder algo. Perto da meia-noite, ele recebeu um pedido estranho. O endereço era uma cabana isolada no meio da floresta, a mais de 20 quilômetros do centro da cidade. Gabriel hesitou. Nunca tinha feito uma entrega tão longe, e muito menos em um lugar tão remoto. Mas o cliente havia oferecido uma gorjeta generosa, e Gabriel, precisando do dinheiro, aceitou o desafio. Ele pegou a pizza, colocou no banco do passageiro e dirigiu pela estrada sinuosa que levava à floresta. A cada quilômetro percorrido, a neblina ficava mais espessa, e o sinal de celular começou a falhar. As luzes da cidade ficaram para trás, e ele se viu cercado apenas por árvores altas e sombras inquietantes. A estrada parecia não ter fim, e o GPS já não funcionava mais. Finalmente, depois de quase uma hora dirigindo, Gabriel avistou a cabana à distância. Era uma construção antiga, com tábuas de madeira desgastadas e janelas pequenas. Não havia luzes acesas, e a única indicação de que alguém morava ali era o carro estacionado na frente. Um modelo antigo, coberto de poeira e folhas, como se estivesse abandonado há anos. Gabriel desligou o carro, pegou a pizza e caminhou em direção à porta.
A madeira rangia sob seus pés, e o silêncio era tão profundo que ele podia ouvir sua própria respiração. Ele bateu na porta, esperando que alguém atendesse rapidamente. Mas não houve resposta. Ele bateu de novo, mais forte desta vez. Nada. A sensação de desconforto começou a crescer. Ele pensou em voltar para o carro, mas algo o impedia. Talvez fosse a curiosidade, ou a necessidade de cumprir a entrega. Ele tentou a maçaneta, e para sua surpresa, a porta se abriu com um leve estalo. A escuridão dentro da cabana era quase palpável. Gabriel chamou pelo cliente, mas sua voz parecia se perder no vazio. Com a mão trêmula, ele puxou o celular do bolso e ligou a lanterna. A luz fraca revelou uma sala de estar modesta, mas cheia de objetos estranhos, bonecos de madeira, fotos antigas e um relógio de pêndulo que, inexplicavelmente, estava parado às 3h33 da manhã. Gabriel sentiu um arrepio subir pela espinha, mas continuou avançando. Ele precisava entregar a pizza. A porta da cozinha estava entreaberta, e um cheiro forte de mofo e terra invadiu suas narinas. Ele empurrou a porta com cuidado e entrou. Foi então que ele os viu. Sentados ao redor da mesa, havia 3 homens. Seus rostos estavam cobertos de sombra, mas era possível perceber que estavam em decomposição. A pele pálida e flácida pendia de seus ossos, e os olhos eram apenas cavidades vazias. Eles estavam imóveis, como se estivessem esperando algo ou alguém. O pânico tomou conta de Gabriel. Ele tentou recuar, mas seus pés pareciam presos ao chão. Os homens na mesa não se mexeram, mas o ambiente ao redor começou a mudar. As paredes da cabana pareciam se fechar, e o ar ficou denso, sufocante. A lanterna do celular piscou e apagou, mergulhando Gabriel na escuridão total. Ele sentiu uma presença se aproximando, algo frio e cruel, que sussurrava em seu ouvido palavras que ele não conseguia entender. O terror crescia, e ele sabia que precisava sair dali, mas seu corpo não respondia. De repente, as portas se fecharam com um estrondo, e o silêncio foi quebrado por um som agudo, como de metal sendo arrastado. Gabriel se virou, mas era tarde demais. A última coisa que viu antes de perder a consciência foi um par de olhos vermelhos brilhando na escuridão, observando com uma fome antiga, algo que não pertencia a este mundo. Na manhã seguinte, o carro de Gabriel foi encontrado abandonado na estrada. A pizza, fria e intocada, estava no banco do passageiro. Mas de Gabriel, não havia sinal algum. Apenas a cabana, agora vazia e silenciosa, escondida na floresta, guardava o segredo do que realmente aconteceu naquela noite. E dizem que, se você passar por ali em noites de neblina, ainda pode ouvir os sussurros e o som de passos que não são os seus, enquanto algo na escuridão aguarda a próxima vítima. Se você está gostando deste banquete de terror, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias que vão gelar a sua espinha. Deixe seu like se os calafrios estão valendo a pena e compartilhe nos comentários o que você achou ou se já passou por algo similar. Sua interação é fundamental para continuarmos trazendo o melhor do medo diretamente para você. Cabana nas montanhas. Lucas e Clara eram um tipo de casal que buscava aventuras em lugares isolados, longe da confusão da cidade. Depois de meses de trabalho intenso, decidiram que mereciam uma escapada. Alugaram uma cabana nas montanhas de Minas Gerais, um local distante, cercado por florestas densas e trilhas pouco exploradas. Era o refúgio perfeito para descansar e se reconectar com a natureza. A viagem até a cabana foi tranquila, mas longa. O caminho sinuoso e cheio de curvas parecia se estender por horas, e as montanhas ao redor ficavam cada vez mais altas e imponentes. Quando finalmente chegaram, já era fim de tarde, e o sol começava a se esconder por trás das montanhas. A cabana era pequena, mas acolhedora, construída com madeira escura, com uma varanda que dava vista para o vale. Uma visão que, naquele momento, parecia paradisíaca. Clara estava encantada com o lugar. Lucas, no entanto, sentia uma leve inquietação. Algo no silêncio profundo das montanhas o deixava desconfortável, como se o isolamento fosse mais opressivo do que libertador.
Mas ele afastou esses pensamentos e tentou aproveitar a paz que o lugar oferecia. Naquela noite, após jantarem e tomarem uma taça de vinho, decidiram se deitar cedo. Estavam exaustos da viagem. A cama de madeira rangia, mas era confortável o suficiente. O som dos grilos e do vento nas árvores era quase hipnótico, e logo eles adormeceram. Por volta das 3 da manhã, Clara acordou de repente. Um barulho suave, como um sussurro, a tirou do sono profundo. No começo, ela pensou que era o vento, mas logo percebeu que o som vinha de dentro da cabana. Ela se levantou devagar, tentando não acordar Lucas, e saiu do quarto. A cabana estava mergulhada na escuridão, e o som se intensificou. Parecia uma voz, abafada, como se alguém estivesse murmurando em um canto. Clara seguiu o som até a sala, onde a lareira estava quase apagada, com apenas algumas brasas ainda acesas. Foi então que ela viu algo que a fez gelar. No reflexo da janela, Clara viu uma figura. Era alta, com a pele pálida e os olhos escuros, vazios. A figura estava parada atrás dela, observando-a em silêncio. Ela se virou rapidamente, mas não havia ninguém. O coração disparou. A figura havia desaparecido tão rápido quanto aparecerá. Clara voltou correndo para o quarto, acordando Lucas. Ela tentou explicar o que viu, mas as palavras saíam confusas, carregadas de pânico. Lucas, meio adormecido, tentou acalmá-la, dizendo que devia ter sido um sonho ou uma sombra projetada pela lareira. Mas Clara sabia que não era apenas sua imaginação. Na manhã seguinte, o clima na cabana havia mudado. A sensação de tranquilidade fora substituída por uma tensão quase palpável. Lucas também começou a sentir que algo estava errado. Durante o café da manhã, o silêncio era opressor, e o som dos talheres contra os pratos parecia mais alto do que o normal. Algo estava diferente, e eles não sabiam o que era. Decidiram explorar os arredores para tentar distrair a mente. Seguiram uma trilha que levava a um lago, cercado por árvores antigas e de troncos grossos. Era um lugar bonito, mas havia uma sensação de que estavam sendo observados. O vento passava pelas folhas das árvores, mas, a cada rajada, parecia trazer um sussurro, uma palavra indistinta. Quando voltaram para a cabana, já estava escurecendo. Clara não conseguia tirar da cabeça a figura que tinha visto na noite anterior. Lucas também estava inquieto, mas tentava disfarçar para não aumentar o medo da esposa. À noite, a tensão chegou ao ápice. Enquanto Clara tomava banho, Lucas sentiu um arrepio estranho. Ele estava na sala, tentando acender a lareira, quando ouviu passos vindo do corredor. Passos lentos, como se alguém estivesse arrastando os pés. Ele chamou por Clara, mas ela não respondeu. Os passos continuaram, agora mais próximos. Lucas se levantou devagar, com o coração acelerado. Foi até o corredor e parou. Havia uma marca de lama no chão, como se alguém tivesse caminhado com os pés sujos. Mas não era lama comum. Era escura, quase preta, e emanava um cheiro podre, como terra úmida misturada com algo em decomposição. Ele seguiu as marcas, que levavam até a porta do banheiro. Com as mãos trêmulas, Lucas bateu na porta. Clara chamou, mas não houve resposta. A água do chuveiro ainda estava correndo, mas o silêncio além disso era absoluto. Ele abriu a porta devagar, e a visão o fez recuar. Clara estava de pé, de costas para ele, com a cabeça abaixada, os cabelos molhados cobrindo o rosto. A água caía sobre ela, mas ao redor de seus pés, o chão estava coberto pela mesma lama escura. Clara, ele repetiu, mas ela não se mexeu. Algo estava errado, terrivelmente errado. Ele deu um passo à frente e tocou no ombro dela. Quando ela se virou, o rosto que viu não era o da mulher que ele conhecia. A pele dela estava pálida, quase translúcida, e os olhos, e aqueles olhos estavam vazios, sem vida. Um sorriso distorcido, macabro, se formou em seus lábios, e uma risada baixa e cruel começou a sair da sua boca, ecoando pelas paredes da pequena cabana.
Lucas tentou recuar, mas Clara, ou o que quer que estivesse controlando seu corpo, o segurou com uma força sobre-humana. Você não deveria ter vindo aqui, sussurrou ela, ou talvez fosse a voz da coisa que a possuía. Ele tentou lutar, mas sentiu as mãos dela se fechando ao redor de seu pescoço, apertando-o cada vez mais. A última coisa que Lucas viu antes de perder a consciência foi o rosto distorcido de Clara, sorrindo enquanto ele desfalecia. Na manhã seguinte, a cabana foi encontrada vazia. Nenhum sinal de Clara ou Lucas. Apenas as marcas de lama que levavam para fora, desaparecendo na floresta. E no vento, um sussurro, como uma advertência para aqueles que ousam desafiar o silêncio das montanhas. Dizem que, às vezes, as montanhas guardam segredos que não deveriam ser descobertos, e aqueles que se aventuram em suas profundezas talvez nunca voltem para contar suas histórias. Sobreviver a essas histórias não é para qualquer um. Se você chegou até aqui, parabéns, você é mais corajoso do que a maioria. Não se esqueça de se inscrever no canal para garantir que as próximas histórias de terror cheguem diretamente até você. Prepare-se, pois o medo nunca descansa. Nos vemos no próximo vídeo, e se você tiver coragem de voltar. Até breve.